Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais um encontro nosso hoje, na terça-feira. Estamos quase chegando ao fim do nosso ciclo de palestras. E hoje nós temos a palestra da médica veterinária Heloísa. E ela é formada pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e desde o segundo ano fez parte do Laboratório de Parasitologia e Enfermidades Parasitárias dos Animais, atuou como bolsista de iniciação científica, monitora, fez parte de grupos de estudos, realizou estágio curricular no Laboratório de Imagem Veterinária IMAVET, nos setores de imunologia, biologia molecular e microbiologia. Atualmente, é médica veterinária residente do primeiro ano na área de enfermidades parasitárias dos animais, da Unesp, e membro colaborador da coordenação de ensino na Liga Acadêmica de Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias na Saúde Única, da Unigoiás. Então, boa palestra para vocês, boa apresentação, Heloísa, e até o final da palestra. Obrigada, Joyce. Boa noite a todos, pessoal. Vou compartilhar minha tela, só um minuto. Todos conseguem ver? Sim! Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre as técnicas parasitológicas, qual solicitar e como enviar essas amostras. Primeiramente, os parasitas eles são encontrados em diversos grupos de animais, desde os animais domésticos até os animais silvestres. Eles podem ou não provocar doença clínica. E diversos fatores devem ser considerados no diagnóstico do parasitismo e na interpretação do resultado. Entre eles, a idade do hospedeiro. A gente sabe que determinados parasitos eles atuam em determinadas idades dos animais, né? Então, é importante a gente saber em relação a qual que vai cometer qual idade. A exposição prévia aos parasitas, isso está relacionado à resistência. O período do ano, a gente sabe que em determinados períodos do ano ocorre uma maior carga parasitária desses parasitos. O estado fisiológico, no período próximo ao parto, a gente sabe que as fêmeas elas apresentam uma alta carga parasitária. Então, por exemplo, em animais de grande porte, é importante a gente separar esses animais, em piquetes, em idades, porque a gente sabe que, já que essas fêmeas elas podem eliminar uma carga alta, de parasitas, então elas podem acabar infectando os animais que estão ali. A localização geográfica, a gente sabe que alguns parasitos, por exemplo, a Diroflora imix, ela vai ocorrer em regiões litorâneas, então é importante a gente saber a localização, onde esses parasitas podem ocorrer, até para dar um resultado fidedigno e até ser uma suspeita, quando a gente for solicitar a técnica e tudo mais. Uso prévio de fármacos, principalmente os antihelmínticos, que a gente sabe que eles estão relacionados a uma alta resistência nesses animais, Esses animais podem apresentar resistência a esses fármacos. O histórico de doença clínica e outros fatores. E é importante a gente saber, em relação à coleta e envio de amostras, as etapas. A gente sabe que existem 3 etapas, a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica, na qual a fase pré-analítica ela vai estar relacionada, como seu próprio nome diz, o que antecede a realização desse exame. Ou seja, o que o clínico, em relação à anamnese, a história clínica, o que o tutor relatou, o que está ocorrendo com esse animal. Também em relação à coleta, o armazenamento, o envio dessa amostra. Então, é importante que o clínico ele explique ao tutor, ao responsável, como coletar, como armazenar e como encaminhar essas amostras, ou a amostra, para o laboratório. E também em relação ao preparo da amostra. Já a fase analítica, já é a fase de execução da técnica. Então, no laboratório, a gente seguindo os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, Então, cada técnica tem o seu POP, então a gente tem que seguir, principalmente as técnicas quantitativas. Já a fase pós-analítica, depois da realização do exame, com o resultado em mãos, a gente envia
para o clínico, e o clínico ele vai decidir qual é a tomada, né? O que é que ele vai fazer? Vai realizar o tratamento, indicar tratamento, qual tratamento, não realizar tratamento, enfim. Já quando a gente fala do diagnóstico parasitológico em si, né, em conjunto, diversos são esses diagnósticos que podem ser realizados, né? Desde o copro parasitológico, o simples, que é a nossa, digamos assim, nosso carro-chefe aqui no Laboratório de Enfermidades Parasitárias da Unesp, né? Cerca de 90% das amostras que a gente recebe aqui no laboratório é para realizar, né, o cálculo parasitológico. Mas também a gente pode, em outros laboratórios, eles podem avaliar na detecção, né, na urina, no reprodutor e no sistema documentar, tá? Também na detecção no sangue, a gente sabe que tem os hemoparasitos aqui no LCV, né, eles fazem alguns, e lá na parasitárias a gente também faz. Pode fazer uso das técnicas imunológicas e da biologia molecular. E a identificação de artrópodes e homintos. A gente sabe que determinados parasitos, eles ainda não apresentam o ciclo elucidado, né? Às vezes, seja o imaturo, seja o adulto, né? Então, tem que ser uma pessoa com bastante prática, né? Com bastante vivência para identificar esses parasitos, porque a gente não pode errar nesse momento. Já em relação à coleta e identificação da amostra, de acordo com cada grupo de animais, tá? Nos pequenos animais, é importante fazer a coleta no momento que o animal defecou, porque ali a gente não sabe se tiver mais de um animal, se foi um animal que vai ser feita a análise, né, que defecou. Então, se esse animal, o horário que ele defecou, essa amostra ela não pode ficar no ambiente, porque daí tem os agentes ali no ambiente que podem atrapalhar, né, na análise dessa amostra. E a gente recomenda que faça o uso do coletor universal, porque a gente sabe que é um material que vai estar, de certa forma, estéril, né? Não teve contato com outra substância, com outro material, e isso não vai atrapalhar na execução da técnica e no resultado. E é um material que é, de certa forma, barato, né? A gente encontra em farmácia, então não tem problema nenhum. Já em relação aos ovinos caprinos, os pequenos ruminantes, e equinos e bovinos, a gente recomenda que essa amostra ela seja coletada da pula retal, porque são animais de grande porte, então o responsável, né, o proprietário, não vai estar ali do lado do animal esperando ele defecar para poder coletar e mandar para o laboratório. Então, a gente recomenda a pula retal, faz o estímulo, coleta em saco plástico, aqueles sacos plásticos transparentes, né, que também é um material limpo, e encaminhar ao laboratório, tá? Já os silvestres, né, esperar defecar e coletar. Já em relação às aves, cabe ao clínico, né, ele decidir se vai coletar só daquele animal ou se vai coletar do plantel, né, do recinto, e daí fazer uma avaliação em loco. E também a gente recomenda em coletor universal, tá? E, importante, gente, descrevam o máximo de informações, tá? Idade do animal, alimentação, exames anteriores, uso prévio de antiparasitários, quanto tempo, sinais clínicos, a localização geográfica em que esse animal se encontra, né, como eu falei anteriormente, é importante, determinados parasitas eles vão ocorrer em determinadas regiões, né? A data da coleta é importante e se ali existem outros animais, tá? Já em relação ao armazenamento de amostras, se não for possível enviar rapidamente ao laboratório, em cerca de 1 ou 2 horas, indica ao responsável, ao proprietário, para conservar essa amostra, ou amostras, né, na geladeira, até o momento da execução do exame. Porque a gente sabe que se esses animais, essas amostras, elas ficarem expostas no ambiente, no caso dos eumintos, os ovos, eles podem eclodir, dependendo, né, do agente da espécie. Eclodir, isso dificulta na identificação desse parasito. E também outra coisa, né, em uma determinada técnica, em 2 agentes específicos, esse tempo já não é mais hábil para a realização da técnica em si. Ela deve ser processada em no máximo 48 horas após a obtenção do material, justamente por conta disso, né? Distorção de ovos, eclosão de larva, tudo isso. Nunca, jamais, misturar as fezes com gelo ou congelar a amostra.
porque isso acaba distorcendo os parasitas, principalmente em relação aos ovos. Caso não dê para essa amostra ser processada em 48 horas, não poder ser enviada em 1 ou 2 horas, também pode-se fazer uso do Formola 10% ou do MIF, que é a solução de mertiolato, mercurocromo e ou de formol, tá? Mas, assim, eu, como fazendo análise, eu não recomendo. Eu prefiro, quanto mais fresca a amostra, melhor. Já em relação ao envio de amostras, eu trouxe aqui essas 3 fotos para vocês. E eu quero que vocês me digam qual dessas 3 é a mais recomendada e a que não, jamais enviar ao laboratório. Vou dar alguns minutinhos para vocês responderem aí no chat, tá? Joyce? Bom, acho que vocês responderam, né? Então, no caso da giardia, a gente recomenda, nessa primeira foto aqui. Tô aqui, Elô. Me dê o feedback, o pessoal respondeu? Enviar a 1. Todo mundo voltando na 1. E aqui não enviar. Aqui não enviar. Aqui não enviar. Vamos lá, galera. Qual vocês não enviariam? Vamos, gente. Não enviar a 3. Já foi respondida aqui. Muito bem, muito bem. Então, em relação à primeira, né? A giardia, por exemplo, a gente recomenda que seja realizada uma coleta seriada, tá? Ou dias seguidos, 3 dias seguidos, ou 3 dias alternados, porque a gente sabe que esse agente, ele tem uma eliminação intermitente. Então, se você enviar uma amostra, pode ser que eu encontre cisto, trofozoito de giardia, e pode ser que eu não encontre. E daí eu não posso dizer que esse animal, essa amostra foi negativa. Tá? Então é importante enviar 3 amostras e daí a gente confirma se tem ou não giardia, ou então o clínico ele pode utilizar de outras técnicas, né? Seja molecular, por exemplo, para a detecção desse agente. Mas é uma técnica, né, vou falar mais na frente, que dá para detectar giardia. Então a gente recomenda seriado. E outra coisa, outra observação que vocês podem observar, né? Eu escondi o nome do animal, né? Mas você vê que o responsável ele colocou a data da coleta e se era a primeira, segunda, terceira coleta. Então essa é uma amostra ideal que a gente quer receber, né? Diariamente no laboratório. Então a gente vê que o tutor, o responsável, ele teve cuidado tanto na coleta do material. Você vê que essa segunda e terceira amostra aqui, você vê que ela está meio como se tivesse na geladeira, né? Até enviar ao laboratório. Já essa segunda amostra aqui vai muito da técnica que vai ser escolhida. Esse tanto de material, às vezes, não é necessário. Tem técnicas que utilizam de 0,5 gramas, outras de 2 a 5 gramas. E tem técnicas que usam de 10 a 20 gramas. Né? Então, vai depender muito da técnica a ser escolhida. Tá? Já essa terceira amostra aqui é a que a gente não quer receber. Jamais. Acredito que nenhum laboratório, nenhum parasitologista, né, que processa esse tipo de exame, né, Elô? de técnica... Oi. A sua câmera desligou. Ué? Só um minuto, gente. Acho que deve ter caído. Tá ligado aqui, Joyce? Não aparece. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Será que eu bati em algum fio aqui? Heloísa? Oi? Tá me escutando? Tá ok, meu. Só falta a câmera. Eu não tô conseguindo aqui, tá... Não sei se tá ligado. Tipo, tá ligado aqui na transmissão, né? Mas... Vamos tentar resolver. Mas pode continuar.
Tendo o áudio é o que importa. Só um minuto, vou colocar para projetar de novo, tá? Tá ok. Pronto, enfim. Voltando. Então, essa terceira amostra é a amostra que a gente não quer receber de jeito nenhum, tá? Porque a gente não sabe se esse material, esse saco plástico, se esse papel alumínio, eles foram pegos limpos ou se foram utilizados para guardar outros materiais. Então, isso pode ter agentes ambientais envolvidos, tá? Então, essa não é recomendada. E outra coisa também que boa parte do material vai ficar preso, né, no saco plástico, tá? E principalmente se essa amostra tiver o aspecto que essa amostra tiver, né? E outra coisa importantíssima, aqui a gente fala muito na questão dos particulares, né? Porque as amostras do hospital a gente consegue receber pelo sistema, então daí tá tudo certo. Mas encaminhar junto com a amostra ou as amostras a requisição preenchida com todos os dados do animal, assinatura e número de inscrição no CRMV do médico veterinário requisitante. Isso daí já é uma questão que está lá, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, divulgou nessa resolução. Então, depois vocês deem uma olhada nessa resolução, que ela fala em questão, né, de laboratório, envio de amostras, requisições, laudo, tudo mais. É importante vocês que queiram seguir essa área, né, não em relação à parasitologia, mas no laboratório em si, saber direitinho, tá? Já em relação às técnicas coproparasitológicas, diversas são as técnicas que a gente pode fazer uso. E essas técnicas, elas podem apresentar princípios, tá? Então, é importante a gente saber qual técnica solicitar, qual princípio, qual agente, tudo isso, tá? E daí, a gente tem o Willis e a Gordon Tilloch, que vocês podem conhecer como OPG, tá? Mas o nome da técnica é Gordon e Tilloch. E o princípio dessas duas técnicas é flutuação. Ou seja, vai fazer uso de detecção de ovos, né, ovos leves e ocistos de protozoários. Já o Faust e o Schitter têm o princípio de centrífugo-flutuação. Ela passa um tempo ali centrifugando e em determinado momento vai ter o princípio da flutuação. E daí, mais na frente, eu vou explicar um pouquinho para que serve cada uma. O HPJ e o REACH, sedimentação. Direto e Graham são técnicas diretas, né? Coprocultura e o Berman, recuperação de larvas. E Zionilson e esporulação de oocistos são outras técnicas. Bom? Agora eu vou explicar cada técnica, para que serve, qual o princípio. O Willis Molay, né? Eu acho que é uma das técnicas mais conhecidas que a gente conhece, que vê tanto na graduação quanto vai para estágio, né, nos laboratórios. E ela tem o objetivo de identificação de ovos e larvas de nematóides, que é mais indicados para ovos leves, ou cisto de protozoários, no caso dos cosquicídeos, e também para ovos de Moniésia, que fazem parte da classe Cestoda. Tá? E ela tem o princípio, como eu falei anteriormente, é um método qualitativo de flutuação espontânea de ovos de nematóides e cisto de protozoários, em solução saturada ou hipersaturada de cloreto de sódio, né, o NaCl, na densidade de 1 para 20. Outra coisa que é importante é seguir a questão da densidade. Se a densidade ela não estiver correta, ela pode distorcer os ovos. Não pode ser observado nem ovos, nem oocistos, nem cistos. Tá? Então, tem que seguir essa densidade, tá bom? E ela é indicada para pequenos animais, cão e gato, animais silvestres e aves domésticas. E a quantidade necessária dessa técnica é de 2 a 5 gramas de fezes, tá? Se aqui no laboratório a gente recebe uma amostra com menos de 2 gramas, a gente não processa, tá? Porque daí pode ser que eu libere uma amostra falso negativa, tá bom? Então é importante tentar isso. Aqui eu trouxe, né, de uma lâmina. Essa foto foi tirada pelo meu colega residente aqui do laboratório clínico, Gabriel.
A gente vê ovos característicos de estrongilídeos, né? Ovos morulatos. E já partindo para outra técnica, Gordon Whitlock, que ela, diferentemente da outra, ela tem o objetivo de pesquisa quantitativa de ovos leves de nematóides ruminantes, suídeos e equídeos. E, além disso, ela permite a observação de oocistos de protozoários. E o princípio dela, flutuação espontânea de ovos de nematóides e oocistos de protozoários, também em solução saturada ou hipersaturada de cloreto de sódio. E daí a gente vai fazer uso da câmara de McMaster. Por isso que ela é quantitativa. No outro slide eu vou mostrar para vocês. E a densidade é a mesma, 1:20. E é indicado, como disse anteriormente, bovídeos, ovinos e caprinos, equídeos e suídeos. E a quantidade necessária é de 2 a 4 gramas de fezes. Só que daí, a depender da espécie do animal, tem uma quantidade. Né? Por exemplo, pequenos ruminantes, a gente utiliza de 2 gramas. E os outros, bovídeos, equídeos e suídeos, 4 gramas de fezes. Tá bom? E daqui eu trouxe para vocês verem, não sei se vocês já viram, se conhecem, né? A câmara de McMaster. E daí tem as medidas certinhas dela, tá? A gente preenche, né, a solução com a amostra fecal, aqui nesse espaço. E daí é importante que nesse quadrado, principalmente, esteja todo preenchido, tá? E sem bolha, tá bom? Tanto desse quanto desse. E daí, depois que a gente faz a leitura, né, da amostra e tal, a gente soma esses dois lados. E daí, multiplica a depender da espécie. Já o FAUST, né, ela é uma pesquisa de cistos e oocistos de protozoários e ovos de helmintos. E a técnica preferencial para cistos de giardia, tá bom? É um método qualitativo, baseado na concentração por centrífugo e flutuação, em solução de sulfato de zinco, na densidade de 1:18. E daí vocês vão observar que, a depender da técnica, a densidade ela muda, porque também vai depender da solução, tá? E ela é indicada para todas as espécies, porém é mais utilizada para pequenos animais, cão e gato, animais silvestres e aves. E daí vocês podem perguntar, mas por que eu não posso usar o Willis para detecção de giardia? E sim, a quantidade é de 2 a 5 gramas de fezes, tá bom? E daí, por que não? Eu trouxe aqui essa tabela, né, adaptada do livro desse autor. E daí, por que não? Eu mostro para vocês algumas soluções. E as que estão em branco são as que mais são utilizadas na rotina. Não só aqui, mas em outros laboratórios também. Tá? Por que não o cloreto de sódio? Porque ele distorce os cistos de giardia rapidamente. Né? Já o sulfato de zinco, além da giardia, ele vai flutuar os ovos de helmintos, cistos de protozoários comuns. Né? E além da giardia, essa solução é recomendada para algumas lavas de vermes pulmonares. Tá bom? E por que não a Anchieta? Pelo mesmo fato. Né? Ela pode ser utilizada, porém ela é menos sensível que o sulfato de zinco. Então, a solução mais recomendada, a solução que deve ser utilizada, né, a técnica que deve ser utilizada para detecção de giardia é a FAUST. Tá bom? Então, gravem bem isso. Né? Se tiver algum residente aí assistindo, por favor, das próximas vezes, peçam FAUST para detecção de giardia. Tá bom? E daí eu trouxe aqui, ó. Por que não FAUST? Claro que é o FAUST. Aqui nessa imagem vocês veem uma alta carga de cistos de giardia. A lâmina estava toda assim. Então é muito bonito quando o clínico, né, ele sabe qual a técnica certinha solicitar e daí a gente encontra o agente. É uma felicidade tanto para mim, eu acho que para o clínico também, porque daí ele pode realizar o tratamento certinho do animal, tá bom? Cistos de giardia. E também, né, nesse mesmo material desse animal, a gente encontrou os cistos de coccídeos, tá bom? Inclusive, ele está esporulado aqui. Daí você vê, né, que o foco é tudo. Em um foco você vê a giardia bem bonitinha, né, na outra foto, e aqui é o coccídeo.
Aqui outras imagens, né? Também na técnica de Faust. Além de giardia, a gente pode observar ovos de helmintos ou cistos de coccídeos, tá? Aqui ele não está esprolado. E também ovos de testóides. Então, são duas classes, né? Nematóides, cestóides e coccídeos. Essa foto aqui foi da minha colega residente, Suzana, no laboratório clínico. Daí, ovos de helmintos. Né? E outra coisa que está bastante sendo detectada nas amostras é essa estrutura aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas isso daqui é uma levedura, tá? Ela é comum em lagomorfos, em alguns roedores também, mas por conta da contaminação ambiental, a gente está encontrando em amostras fecais de cães. Esse gênero aqui, essa espécie, é a Cynoclomyces gutulatus, tá? Depois deem uma olhada aí, vocês vão ver que ela apresenta um quadro clínico assim parecido com o giardia, então é um diagnóstico diferencial, tá? Então, se as amostras ou a amostra tiver diarreica, enfim, pode suspeitar, né, dessa levedura também. E a outra técnica de centrífugo-flutuação é a Chita, que daí é pesquisa de ovos de nematóides ou cistos protozoários, porém, ela vai utilizar a solução de sacarose, na densidade de 1:25, e ela é indicada para todas as espécies, tá bom? Quantidade, 2 a 5 gramas de fezes. Já o HPJ, Hoffman, Jenny, né, ela tem o objetivo de pesquisa de ovos de trematóides, cestóides e nematóides, no caso, os ovos pesados, cistos de entamoeba e ovos de Ascaris lumbricoides, que é um nematóide. E tem o princípio de sedimentação espontânea de ovos pesados de helmintos em água. E também é indicado para todas as espécies. E daí, né, ela precisa de 5 a 10 gramas de fezes. E o que pode ser encontrado nessa técnica? Esse bonitinho aqui, bem comum, né? Que é o Dipylidium canino. Aqui a gente observa uma cápsula ovígera com vários ovos, tá? Então, a gente tanto pode encontrar o ovo assim, e às vezes na amostra pode ser que venha proglótide, né? Já a REACH, que tem o objetivo de pesquisa de ovos de Pladinosoma cocinofrastoso, né, que é o famoso parasito, né, que as pessoas falam, é a doença da lagartixa, enfim. E ela tem o princípio de técnica de centrífugo sedimentação, tá? E ela é indicada para os felinos, né, principalmente os gatos, que são o hospedeiro definitivo desse agente. E diferente das outras, né, ela usa bem pouca quantidade de fezes, 0,5 gramas. Então é importante, né, quem tiver gato, por favor, não deixe seu gato caçar. Tudo bem que os felinos, em geral, têm o hábito de caçar, mas tenham cuidado, né, em relação às lagartixas. E daqui eu trouxe para vocês, né, como apresentam esses ovos do Platinosoma festosa. Eles são ovos que apresentam um opérculo, né, são dermatóides, então são ovos grandes, e dessa coloração escura aqui. E aqui a gente vê, ó, Dioptofilma renale, né, que é um parasito do sistema urinário, tá? E a técnica direta, que é uma técnica bastante comum, né, que ela é utilizada em casos de suspeita de grande infecção por parasitas e quando a quantidade de fezes é muito pequena, né? Principalmente em caso de fezes de peixes, algumas aves, principalmente passeriformes, e outros animais silvestres, tá? E daí, essa técnica, ela pode ser utilizada, para a visualização de trofozoitos de giardia e tricomonas. Porém, se vocês lembram lá no início que eu falei, né, que tinha aquela questão de 1 a 2 horas enviar para o laboratório. Se você enviar com 1 hora, eu já não vou conseguir ver mais trofozoito diário, por exemplo. Porque eles são estruturas alimentares. Então, quando elas vão para o ambiente,
elas ficam pouco tempo viáveis, né? Elas acabam morrendo. E daí, como qualquer outra técnica, né, apresentam vantagens e desvantagens. E daí ela apresenta como vantagens rapidez, pouco equipamento, facilidade de execução. Porém, como desvantagens, resultado falso negativo, porque ela vai utilizar muito pouca amostra, muita pouca. Então, se você tem uma amostra com a quantidade suficiente para realização de Faust, por exemplo, com a suspeita de Giardia, pede Faust, não pede direto, tá bom? E também tem a questão do acúmulo de sujidades, porque daí, como não tem uma filtração, né, como as outras técnicas, você pega ali do material mesmo, né, com bastão de vidro, coloca na lâmina, coloca algumas gotinhas de... A gente aqui usa solução fisiológica, e daí dá uma homogeneizada ali na lâmina mesmo, coloca a lâmina e leitura. Então, isso, né, acaba dificultando, às vezes não é a técnica assim para você detectar, né? Tanto cistos de Giardia, também outros agentes como o mix. Bom, obviamente. Já em relação à técnica de Graham, que a gente pode já ter ouvido como a técnica, né, que utiliza a fita adesiva, né, o princípio dela, e ela é para pesquisa de ovos de Oxyuris equi, né? Diferente das outras técnicas que a gente faz, coleta a amostra de fezes, faz todo o procedimento e tal, leitura e tal. Não, porque esse parasito, as fêmeas, né, no caso, elas colocam os ovos na região perianal do animal. Né? E esse animal, que são os equídeos, eles apresentam um prurido anal muito intenso e acaba se machucando, né, mutilando aquela região, a cauda e tudo mais. Então, é um importante diagnóstico, tá? Quando suspeita-se o animal está com prurido anal. Pede uma técnica de Graham. É algo bem simples, é lâmina e fita adesiva. E daí, essa foto foi no início da minha residência, que esse animal, diferente, né? Foi enviada uma amostra fecal dele, e daí a gente conseguiu encontrar ovos de Oxyuris. Porém, para encontrar em um íris, um fausto, é muito difícil, por conta dessa questão das fêmeas colocarem os ovos na região perianal, tá bom? Daí, como são esses ovos? Eles são ovos que apresentam um opérculo, né? Bem bonito, mas é bem fácil de ver também na fita adesiva, né? Quando a gente leva ao microscópio. E daí, esse QR Code conta um pouquinho mais do ovo que a gente encontrou desse animal. Então, depois, dê uma olhada lá, tá bom? Para vocês acompanharem. Tá lá no perfil de enfermidades parasitárias no Instagram. A coprocultura, né, tem o objetivo da cultura das fezes para a posterior identificação de lavas, né, de terceiro estágio, de nematóides gastrointestinais de ruminantes e equídeos. Princípio, cultura fecal. Ideia é indicada para ruminantes e equídeos. A quantidade necessária, 20 a 30 gramas de fezes. Aqui são larvas, né, que a gente pode ver, né, em amostras de coprocultura depois de 7 a 10 dias. Isso vai depender muito da questão do ambiente, se esse material ele foi conservado em ambiente natural, assim, né, no laboratório, ou em estufa, tá? Então, entre 7 a 10 dias para a gente obter essas larvas na amostra. E daqui esse vídeo foi de uma coprocultura, né, que a gente acabou fazendo a coleta essa semana, né, fez o processamento semana passada e leu ontem. Foi da minha colega, né, que está aí apresentando os palestrantes, né, do nosso ciclo, a Joyce, nossa estagiária. E diversos são os gêneros que a gente pode encontrar. E por que realizar a coprocultura? No APG, né, na técnica de Gornet-Lock, os ovos da superfamília Triconstrongyloidea, eles não são diferenciados por gênero. Eles são todos iguais. Então, eles são ovos morulados, né? E daí, não tem como eu fazer
um Gordon Tilloch e liberar, são ovos de Amoncos, são ovos de Coppelia. Não, porque são todos parecidos. Então, para isso, para a gente identificar qual agente certinho está ocasionando um quadro clínico naquele animal, né, um alto grau de parasitismo, é importante a realização da coprocultura, tá bom? Porque a gente sabe que determinados gêneros, por exemplo, o Amoncos, né, que é um gênero hematófago, então ele pode ocasionar uma perda grande em alguma propriedade, enfim. Então é importante a gente fazer, sim, o uso dessa técnica. Tá bom? E daí eu trouxe aqui, né, uma chave de identificação dessas lavas. Vocês veem que tem diferença, sim, entre elas. Então é importante observar, né, com cuidado também, para não identificar, assim como eu falei lá no início, né, tem que ser uma pessoa com bastante preparo, com bastante experiência, para identificar essas lavas. Já a técnica de Berman, né, ela tem o objetivo de pesquisa de lavas de nematóides, também em fezes frescas, porém, vermes pulmonares e estrangiloides estercorales. E daqui eu trouxe, né, a característica, né, dessas larvas, tendo como importância Dictyocaulus vivíparos, Dictyocaulus filaria e Angiostrongylus vasori. E a quantidade necessária, 10 gramas de fezes. Já adentrando as outras técnicas, a gente tem a Zil-Nielsen, que ela é utilizada principalmente para pesquisa de oocysts de Cryptosporidium, que ela é basicamente um esfregaço de fezes, né, seguido da coloração de oocysts com a fucsina. E esses oocysts, eles são observados na coloração rósea, tem um aspecto oval arredondo e apresenta cerca de 4 a 6 micrômetros de diâmetro circundados, por um halo de coloração mais fraca. Tá? E uma característica importante que diferente, né, bactérias e fungos, elas vão apresentar outra coloração. Elas vão apresentar uma coloração esverdeada. Essa técnica ela também é utilizada lá na microbiologia para esses grupos. Tá? Daqui eu trouxe para vocês verem como que esses oocysts, né, apresentam essa coloração. São muito pequenos, tá? Então também é outra que precisa de bastante cuidado na identificação. Já a esporulação de oocistos, né, que daí, como o próprio nome diz, né, para identificação do gênero e espécie. Porque daí não dá para liberar é um isóspora, é iméria. Não, sem estar esporulado. E daí a gente utiliza o dicromato de potássio a 2 a 2,5%. Já adentrando no diagnóstico de hemoparasitos, tem duas técnicas que a gente realiza aqui no laboratório de enfermidades parasitárias, que é a técnica de VU e o NOT modificado. A técnica de VU é o diagnóstico de tripanossoma. E daí ela tem o princípio de centrifugação em microhematócrito em amostra de sangue, coletada com anticoagulante, e daí pode-se observar tripanossomas na porção plasmática, logo acima da capa leucocitária. Que eu trouxe uma foto para vocês. Também foi desse quase 6 meses, né, de residência, na qual, em parceria, né, em conjunto com o LCV, a gente achou esse agente em uma amostra de um animal atendido aqui no HV. Né, muito bonito. Nossa, foi muito emocionante esse dia. Acho que para todo mundo. E é isso, gente. E daí eu trouxe um vídeo, né, para vocês verem no microhematócrito, como eu falei anteriormente. Vocês veem aqui, ó, esses aqui são todos tripanossomas, tá? E daí, para a gente confirmar, a gente faz o esfregaço e faz a coloração. E logo em seguida, a gente observa em microscópio para ter certeza que ali tem tripanossomas mesmo, tá? E daí, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui o vídeo dele. Se quiser também usar para outros fins. E, né, fechando, a gente tem a técnica de NOT modificado, que tem como objetivo detecção e identificação de microfilárias no sangue. E o princípio
é concentração, né, para detecção e identificação de microfilárias no sangue, utilizando formalina 2%. E ela é mais sensível que esfregasse direto com sangue fresco, porque ela vai concentrar essas microfilárias, né? Indicado principalmente para cães, né? Por conta principalmente, né, da Dirofilaria imitz. E a quantidade necessária é 1 ml de sangue, porque daí a gente vai utilizar um tubo falco, que é um tubo cônico, 1 ml de sangue para 9 ml de formalina 2%. Daqui eu trouxe essa lâmina perfeita, cheia de microfilárias, né, cedida pela minha amiga, parceira de C durante a graduação, Tisraeli Rocha. A gente vê assim, ó, a lâmina cheia. E daí depois a gente aumenta para poder, né, identificar essas microfilárias. E daí eu trouxe algumas espécies, né, principais, encontradas no Brasil, diferenciais, né, que eu peguei lá nesse manual de diretrizes para o diagnóstico, tratamento e controle de parasitas caninos nos trópicos. Tá bom? E daí a gente tem a Dirofilaria imitz, né, que ocorre em regiões principalmente litorâneas, né, bem comum, bem forte, bem presente, né, ali no litoral de Alagoas, que é de onde eu sou. E daí essas larvas, essas microfilárias, elas não vão ser encapsuladas, apresentam a extremidade anterior cônica, extremidade caudal não incurvada e o espaço cefálico, né, aí na foto fica melhor de entender. Já a Dirofilaria repens, né, ela apresenta na sua extremidade anterior arredondada, a caudal uma curva, que é conhecida como um cabo de guarda-chuva, né? E daí o comprimento, largura. E a gente tem um diferencial, né, que é a Acanthochelonemia recôntida, e das outras espécies, né, Drancocoloides, e essa outra espécie que ela ocorre na Índia. E daí elas também não são encapsuladas, apresentam uma extremidade anterior arredondada, né, igual o Dirofilaria imitz, porém a extremidade caudal ela é curva, né, cauda de guarda-chuva. E daí esse gênero, né, e principalmente essa espécie, recôndito, é o diferencial que a gente utiliza para a diferenciação se é Dirofilaria imitz ou se é esse outro gênero, tá? E também, recentemente, né, teve a identificação, né, o achado desse outro gênero aqui, né, Cercospicilaria baini, né, e já foi encontrado no Nordeste, em estado aqui do Centro-Oeste, né. Ela também não é encapsulada, apresenta uma extremidade anterior arredondada, porém, a sua cauda, né, a sua extremidade caudal, ela é bífida, ou seja, ela apresenta como se fosse tipo lacuna, sabe? Na foto eu vou mostrar direitinho para vocês, e daí, se, por exemplo, em um note, vocês encontraram, aí, será que é Dirofilaria? Ah, será que é Acanthochelonemia? Será que é esse outro gênero novo? Tá? E daqui, ó, eu trouxe a diferenciação principalmente, né? Da Dirofilaria imitz, para também, né, o sinônimo Dipetalonema recôndito. Tá bom? Daí você vê, ó, que a extremidade, né, anterior é arredondada, porém a caudal na Dirofilaria imitz, você vê que ela é basicamente reta. Já o Dipetalonema apresenta essa curvinha aqui, ó. Nessa outra foto aqui a gente vê, ó, né, a extremidade anterior, e aqui a cauda. Você vê que tem uma curva logo no final. E Dirofilaria não. E já em relação ao novo, né, a nova que foi encontrada em 2019, se não me engano, quando fala da cauda bífida, ó, apresenta 3 lapelas cônicas, na qual a do meio ela é mais alongada do que as da extremidade. Daí depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse trabalho, ele é um trabalho um pouco antigo, mas fala da questão da morfologia, né, dessa microfilária, vocês podem acessar esse QR Code, tá? Se não der tempo de acessar agora, porque está na apresentação, quiserem voltar ao vídeo depois, né, quando estiver no canal,
Ou então, se quiserem, podem me pedir lá, que eu passo depois para vocês, tá bom? E é isso, gente. Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, põe aí hashtag, pergunta, e logo em seguida a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigada. Acessem, né? Sigam os nossos Instagrams, o Instagram do Laboratório de Enfermidades Parasitárias, o meu Instagram profissional e o Instagram do Laboratório Clínico Veterinário, tá? Qualquer dúvida, tem meu e-mail também, se não quiserem perguntar no chat, quiserem perguntar depois, e também o telefone do laboratório. Joyce? Oi, Heloísa, estou aqui. Muito obrigada pela sua colaboração, trazendo aí essas técnicas que é importante que a gente saiba. Tiveram aqui uma pergunta da Joana. Ela pergunta: para animais silvestres e aves que são muito pequenas, em que a coleta do volume mínimo de 2 gramas é mais difícil, existem modificações dos protocolos? Olha, eu tento não realizar se tiver menos de 2 gramas. Vai depender muito do quadro do animal. Porque daí tem a questão do falso negativo, né? Então, ok. Tem mais uma pergunta aqui, Heloísa. Como é possível verificar a densidade das soluções? Então, a gente faz uso de um densímetro, que é parecido, digamos assim, com um termômetro, né? Tipo, grande e tal. Depois eu posso mostrar uma foto a vocês. Mas daí ele apresenta as numerações, né? Depois que a gente prepara a solução, dilúvio e tal, a gente coloca esse densímetro e ele vai marcar ali um número certinho. E daí, se, por exemplo, deu mais, né? A densidade deu maior do que o recomendado. Então, a gente vai ali, por exemplo, vai adicionando mais água destilada até ficar na densidade ideal. Perfeito. No mais, foram essas perguntas, bastante elogios para você, para sua palestra. Muito obrigada mais uma vez pela colaboração, pessoal. Quem tiver dúvida, segue aí as redes sociais que estão disponíveis. Não esqueçam de assinar a lista de frequência também. E lembrando a vocês que quinta-feira temos a palestra, né? E após isso, a mesa redonda. Então, quem tiver alguma dúvida sobre residência, estágio, pós-graduação, manda lá que será respondido com profissionais na área que em breve vocês saberão. Muito obrigada, boa noite a todos e até quinta-feira. Boa noite, gente. Fibrina. Sigam o Instagram da Fibrina, né? Estava assistindo aqui nesse instante, viu? Ela assiste todas as palestras, ela supervisiona o trabalho de todos os residentes daqui do laboratório clínico. O controle de qualidade é por ela. Muito obrigada, gente. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite.